Encontramos-nos aqui no lugar da Loca do Cabeço, do lugar da primeira e terceira aparição do anjo aos pastorinhos em 1916. Eu chamo-me Armando Mendes, sou aqui residente em Fátima, nascido aqui. Os meus avós foram também testemunhas do Milagre do Sol de 1917. E tenho muito gosto em dar testemunho da mensagem de Fátima. Já em 1915 houve por 3 vezes, como nos conta a irmã Lúcia nas suas memórias, 3 aparições silenciosas em que não houve absolutamente diálogo nenhum com a Lúcia e mais 3 amigas aqui de Aljustrel. As 3 amigas, logo quando isso acontecia, falavam lá nas famílias, às pessoas, excepto a Lúcia, que sabia guardar essas coisas e sabia ver mais recolhida. Aconteceu que, portanto, no ano seguinte é formado este pequenino grupo dos pastorinhos e é interessante que foi precisamente a pequenina Jacinta que, por insistência com os pais, e que tinha apenas 6 anos, que queria também ir pastorear o rebanho e que insistiu tanto que eles finalmente cederam e disseram: está bem, deixamos-te ir, mas com uma condição, só podes ir com o teu irmão Francisco e com a tua prima Lúcia, mais ninguém. Que os pais cuidavam muito da educação dos filhos, a pureza, a inocência, e portanto por essas razões eles deram essas ordens, e eles nessa obediência aqui estavam, portanto, naquela primavera, os 3 neste cabeço, a brincar, descontraídos, quando, segundo as palavras da irmã Lúcia, ela diz: estava um dia sereno e de repente há um vento que sacode as árvores, e levantámos a vista a ver o que se passava. E vemos então que sobre o olival se encaminha para nós um jovem dos seus 14 a 15 anos, mais branco que se fora de neve, que o sol tornava transparente como se fora de cristal e de uma grande beleza. Ao chegar junto de nós disse: não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até ao chão e fez-nos repetir 3 vezes estas palavras: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois, erguendo-se, disse: orai assim, os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. E desapareceu. E continua a Lúcia: a atmosfera de sobrenatural que nos envolveu era tão intensa que quase não nos dávamos conta da própria existência por um grande espaço de tempo, permanecendo na mesma posição em que o anjo nos a tinha deixado, repetindo sempre a mesma oração. As suas palavras gravaram-se de tal forma na nossa mente que jamais nos esqueceram. E desde aí passávamos largo tempo assim prostrados por terra, repetindo-as às vezes até cair cansados. Portanto, isto diz-nos a tremenda impressão que causou nos pastorinhos essa vinda aqui, esta presença, esta aparição do anjo nessa primeira vez. E em tempos atrás, aqui mesmo neste lugar, o sobrinho da irmã Lúcia, o reverendo padre José dos Santos Valinho, salesiano, estava a contar para um grupo estrangeiro como logo a seguir o Francisco ia perguntar à Lúcia: Lúcia, mas o que é que o anjo disse? Porque, como sabemos, o Francisco nunca ouviu o que as aparições diziam. Ouvia as palavras só do primo e da irmã. E então a Lúcia estava tão absorvida com esta aparição e com esta atmosfera de sobrenatural, que lhe disse: Francisco, agora não posso dizer nada, logo amanhã, ou então pergunta à Jacinta. E ele foi à Jacinta e teve a mesma resposta: ai Jacinto, Francisco, eu quero rezar, deixa-me estar recolhida, depois logo já te dizemos. Quer dizer, portanto, cada um queria estar recolhido em profunda oração, e portanto o anjo deixou aqui uma profunda impressão neles. E como lemos agora, durante vários dias este ambiente continuava com eles de tal maneira que as famílias começaram-se a dar conta que alguma coisa de estranho tinha acontecido, mas eles aí souberam guardar o silêncio e nunca disseram absolutamente nada a ninguém sobre estas aparições. Só vamos saber mais tarde, quando a irmã Lúcia escreve as suas memórias. Entretanto, o tempo passa
e vem a segunda aparição, que ocorre no verão de 1916. Nessa altura brincavam em cima de um poço que tinham os pais da Lúcia no quintal, chamado Poço do Arneiro. De repente, diz Lúcia, vemos junto de nós a mesma figura ou anjo que nos disse: que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. E então Lúcia pergunta: como nos havemos de sacrificar? De tudo o que puderdes, oferecei a Deus um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos envia. Estas palavras do anjo gravaram-se em nosso espírito como uma luz que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser amado, o valor do sacrifício e como ele lhe era agradável, como por atenção a ele convertia os pecadores. Por isso, desde esse momento, começámos a oferecer ao Senhor tudo o que nos mortificava. Portanto, foi a partir desta segunda aparição que eles começaram a entender a importância de fazer sacrifícios, penitências, jejuns, deixar de comer a merenda ao almoço, dar aos pobres, etc. E depois realizar que realmente não podiam rezar o terço ou correr Ave Maria, Santa Maria, como faziam no início, mas tinham que rezar o terço completo, Ave Maria, o Pai Nosso, etc. Portanto, estas palavras do anjo, nesta segunda aparição, são para todos nós. Todos nós estamos chamados a oferecer cotidianamente nas nossas vidas todos os sacrifícios que pudermos, se estamos realmente empenhados na salvação dos nossos irmãos, daqueles que estão afastados da fé, da lei de Deus, da Igreja, e que, portanto, são as nossas orações, os sacrifícios e penitências que podem ajudar a alcançar com que eles venham de volta ao redil do Senhor. E o anjo aqui diz claramente: atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Portanto, aqui foi dada a solução da paz para o mundo, aqui em Fátima, mais especificamente no Poço do Arneiro. É através da oração, da penitência e do sacrifício que pode ser alcançada a paz. E o anjo disse mais: eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Portanto, Portugal tem este anjo da guarda, que foi este anjo que veio aqui aparecer aos pastorinhos. Portanto, há que invocar o nosso anjo de Portugal, especialmente pela nossa pátria. E cada nação do mundo também deve invocar o anjo da sua nação. Como sabemos do Antigo Testamento, no livro de Daniel é mencionado lá o anjo da Pérsia, já naquele tempo. Portanto, cada nação tem o seu anjo também. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Portanto, nesta segunda aparição, as palavras do anjo são também para todos nós. De tudo o que pudermos na nossa vida cotidiana, no dia a dia, tudo nos possa acontecer, uma doença, um acidente, uma coisa com que não contávamos, inesperada, que nos faz perder a paciência, em vez de dizer uma palavra feia, tudo isso pode ser uma oportunidade que Deus nos dá de oferecermos e transformarmos isso numa oração. E o anjo diz bem claro: atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Portanto, o anjo veio dar aqui em Fátima a solução da paz para o mundo, que é a oração, a penitência e o sacrifício, que alcançam a misericórdia de Deus. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Portanto, devemos também invocar este nosso anjo de Portugal para proteger a nossa pátria e para que também aqueles que nos governam, que as leis sejam de acordo com a vontade de Deus e não contra a vontade de Deus. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos envia. Ora, isto, sobretudo para os tempos que vivemos atuais, quão importante é isto? Aceitar o sofrimento da vida humana, que é uma condição a todos nós, e que tem um valor, tem um grande valor para Deus, para a salvação das almas, se nós realizarmos isso e o oferecermos. E isto, portanto, vai na linha precisamente da proteção da vida, desde o início da conceição, do momento da conceição até ao último suspiro, que só Deus
tem o poder sobre a vida e vai, portanto, contra o horrendo crime da eutanásia, em que se quer acabar com a vida das pessoas de idade, porque estão em doença terminal, que estão coitadinhos a sofrer muito, vamos lá, que eles morram com dignidade, dar-lhes uma injeção, isso é horrível, é um crime, porque só Deus tem o poder sobre a vida e a morte e, portanto, todo esse sofrimento, mesmo na fase terminal de vida, essa pessoa, se realizar isso, se lhe for explicado e se disser que oferecer a Deus pelos seus próprios pecados e pela salvação dos outros, tem um grande valor de salvação e de conversão. Ora, isto é muito importante aqui também na mensagem de Fátima. Terceira aparição. Nesta terceira aparição ocorreu entre setembro e outubro de 1916. Diz a Lúcia: logo que aí chegámos aqui ao cabeço, de joelhos, com rostos em terra, começámos a repetir a oração do anjo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, etc. Não sei quantas vezes tínhamos repetido essa oração, quando vemos que sobre nós brilha uma luz desconhecida. Erguemo-nos para ver o que se passava e vemos o anjo, tendo em mão esquerda um cálice, sobre o qual está suspensa uma hóstia, da qual caem algumas gotas de sangue dentro do cálice. O anjo deixa suspenso no ar o cálice, ajoelha junto de nós e faz-nos repetir 3 vezes: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois levanta-se, toma de novo o cálice e a hóstia, dá-me a sagrada hóstia a mim, a Lúcia, e o sangue do cálice divide-o pela Jacinta e pelo Francisco, dizendo ao mesmo tempo: Tomai e comei e bebei o corpo e sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. E, prostrando-se de novo em terra, repetiu connosco outras 3 vezes a mesma oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, etc. E depois desapareceu. Portanto, podemos ver que estas orações ensinadas pelo anjo aqui são orações profundíssimas, que nos ensinam como adorar o mais alto, a Santíssima Trindade. Mas não só com a mente, com o coração, com a alma, mas também com a prostração profunda, total, com a face junto até ao solo, de uma profunda reverência pelo Altíssimo. E o que é que dizemos nesta oração? Nós estamos a oferecer os méritos infinitos da paixão de Cristo, o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, que, como sabemos, no mistério da Eucaristia, a Santa Missa, que é celebrada cotidianamente, cada dia, milhares de vezes em todo o mundo, é repetido este grande mistério do Calvário de há 2000 anos, em que Cristo deu a vida por nós. E, portanto, como sabemos também, o sacerdote, com o seu poder sacerdotal, é um alter Christus, e nesse momento é o próprio Cristo a celebrar a Santa Missa. Portanto, daí o valor infinito que tem cada Santa Missa, porque está ligada ao sacrifício supremo, àquele de há 2000 anos em Jerusalém. E, portanto, nós podemos ver que o grande valor profundo que tem esta oração, oferecer estes méritos infinitos da paixão de Cristo ao Pai. E em atenção a isso, oferecemos em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. Portanto, toda uma oração de reparação, de consolação pelo muito com que Deus é ofendido. Aqui há uma parte importante: Jesus Cristo presente em todos os sacrários da terra. Quão importante é esta afirmação aqui, esta frase aqui, em toda esta oração, sobretudo para os tempos atuais. Como sabemos, uma grande porcentagem de católicos no mundo inteiro já não acreditam na presença real eucarística, seja na Santa Missa, seja até no Sacrário. Ora, aqui o anjo vem-nos reafirmar um grande dogma da nossa fé: a presença de Jesus na Eucaristia. Jesus Cristo presente em todos os sacrários da terra.
Portanto, se alguma vez algum de nós vai ouvir alguém dizer algo que vai contra este dogma fundamental, se alguém estiver a titubear na fé, ou a pensar que não é bem assim, ou que, bem, isto são os que os padres dizem, o que a Igreja diz, mas isto não é verdade, pois aqui temos a palavra de um anjo vindo do céu que reafirma este grande dogma que é a nossa fé, o Emmanuel, o Deus conosco, Cristo na Eucaristia. Portanto, ao lembrarmos destas palavras do anjo, a nossa fé é reafirmada neste grande sacramento que é a Eucaristia. E há aqui dois sinais interessantes, mais a maneira como os pastorinhos receberam a comunhão. Francisco e Jacinta não comer a hóstia, porque a hóstia foi recebida pela Lúcia, que já tinha feito a sua primeira comunhão na paróquia. Mas a Jacinta e o Francisco receberam o preciosíssimo sangue que beberam do cálice. Ora, sabemos que nos países ortodoxos da religião bizantina, é precisamente dessa maneira que as crianças, os infantes, recebem a primeira comunhão. É uma gota do preciosíssimo sangue. Portanto, de uma certa maneira, Deus já estava a fazer aqui a ligação para toda a Igreja cristã, não só para a Igreja Católica de Roma, mas toda a Igreja cristã mesmo ortodoxa, que um dia tem que se unir numa só Igreja, um só Papa, unidade da Igreja. O outro sinal, eles beberam do cálice. Ora, sabemos também o significado que isto quer dizer. Beber do cálice, de certa maneira, é tornar-se mártir, é participar nos sofrimentos de Cristo. E estes dois pastorinhos foram exemplos disso. Ao oferecerem-se mais tarde, no 13 de maio, quando Nossa Senhora pergunta se querem oferecer a Deus, eles dizem que sim, suportar tudo o que Deus vai enviar. E então, aí até à morte, como Francisco estava continuamente a oferecer tudo pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores. Mas a Jacinta, podemos dizer que subiu um degrau mais alto neste do martírio. E como foi isso? Isto não está nas memórias da irmã Lúcia, mas está no relatório do pároco. Portanto, é histórico. Nossa Senhora apareceu aqui só para a pequenina Jacinta em 1918, portanto um ano depois das aparições. E perguntou à Jacinta: Jacinta, queres ir agora para o céu ou estás disposta a ficar cá mais algum tempo, sofrer mais para ajudar-as a salvar mais almas? E a Jacinta, pois, podia dizer que quem é que não diria eu quero ir já para o céu, mas não. A pequena Jacinta tinha entendido o que os grandes místicos entenderam, que o valor enorme, o mérito que se ganha mais aqui nesta terra com mais oração, com mais sofrimento para a vida eterna. E que isso contribui para a salvação das almas. Então ela não teve hesitação, sim, aceite ficar cá mais tempo para sofrer mais e salvar mais pecadores. E então Nossa Senhora diz-lhe: então vais ter que passar por 2 hospitais, não para te curar, mas de lá levar-te-ei para o céu. E foi assim que depois da morte do Francisco, em abril de 1919, a Jacinta foi levada um pouco tempo depois para o Hospital de Orães, esteve lá 1 mês e meio, menos 2 meses, não conseguiram fazer nada porque a epidemia era terrível, estava a dizimar milhares de pessoas, por essa Europa, sobretudo na Península Ibérica, e veio para casa para morrer. Até que em dezembro, providencialmente, uma família que veio de Lisboa se apercebeu da situação e pediu autorização a fim de se ela não podia ser levada para ser operada em Lisboa, no Hospital da Rainha Dona Estefânia. E os pais, claro que deixaram, mas com lágrimas nos olhos, porque sentiam que era a última vez que iam ver a Jacinta viva aqui neste mundo, e foi assim verdade. Em janeiro esteve 3 semanas com a Madre Godinho no orfanato na Estrela, foi para o hospital e quando chegou o momento em que o médico observou, ele disse: já é tarde demais, não vou nem sequer tocar nesta menina. E então a Jacinta responde, ela podia ficar quietinha e esperar que a morte viesse: não, senhor doutor, eu quero ser operada porque quero sofrer ainda mais para ajudar a salvar mais pecadores. E ele ficou assim, quase hesitante, sem saber o que fazer, mas ficou de tal maneira perplexo que acabou por, bem, está bem, então vamos então fazer a operação. E no dia 10 de fevereiro foi operada, e como ela estava tão débil, tão fraca,
não puderam fazer a anestesia geral, só local. Agora, podemos imaginar o que é uma menina que não, mal tinha ainda, nem sequer tinha 10 anos, ser submetida a uma operação cirúrgica em que lhe abrem aqui o peito, as costelas, os pulmões, porque já estava cheio de pus, atacado pela uresia, os pulmões, a sangrar. Ora, qualquer de nós quase desmaiaria, não suportaria. Pois a pequenina Jacinta, nos seus lábios, na sua alma, na sua boca, só saíam palavras de amor a Jesus e a Maria. Oh, meu Jesus! Oh, minha Nossa Senhora! Portanto, palavras constantes de amor a Jesus e Maria. E foi esse o seu Calvário, foi esse o seu Gólgota. Foi aqui que ela, o sacrifício supremo, o martírio da sua vida. Ela sabia que era uma operação totalmente inútil. Ela não iria ser curada, mas sabia que aquele sangrar, aquele sofrer, tudo aquilo estava a ajudar a salvar mais almas. Portanto, a Jacinta é uma verdadeira luz de Fátima também, é. E um exemplo extraordinário para os tempos que vivemos hoje, de paganismo, de hedonismo, de não se querer ouvir falar em sofrimento nada. Portanto, ela é um exemplo. Se uma criança que nem tinha ainda 10 anos deu este exemplo extraordinário, quem somos nós? Portanto, é realmente algo para meditar e pensar. Encontramos-nos aqui no Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E foi aqui, portanto, que ocorreram as aparições em 1917, de maio a outubro, e vamos começar já pela primeira aparição. Diz a irmã Lúcia nas suas memórias que era um domingo, dia 13 de maio de 1917, ela não sabe porquê, mas certamente pelo dedo da providência divina teve um forte pensamento nesse dia. Hoje vamos até à covadeiria pastorear as ovelhinhas. Ora, acontece que quase metade de todos estes terrenos aqui onde está construído o santuário pertenciam precisamente aos pais, à família Santos, por isso era óbvio, era normal que viessem para aqui, para os seus terrenos. E então, era costume, quando vinham para aqui, deixarem por aqui assim, as ovelhinhas, e iam para cima à parte mais alta, que é exatamente agora onde está a basílica, de onde podiam controlar, ver tudo embaixo onde estavam as ovelhas. E aí, por volta do meio-dia, mais ou menos, quando se preparavam para comer a merenda, que de repente há um clarão de luz. E eles olham assim admirados para o céu, porque não havia nuvens, não estava mau tempo, mas começa a pensar até que ponto não virá talvez uma tempestade. Isto é uma distância grande até casa, porque levava todo um dia inteiro a vir de Aljustrel até aqui à covadeiria e regressar lentamente com as ovelhinhas até a casa e pô-las no corral. Por isso, decidiram então começar a baixar aí do morro, da colina, e é quando começam a baixar em direção ao que é atualmente e onde foram as aparições, na Capelinha das Aparições, que um segundo clarão acontece e continuam a descer até que finalmente, exatamente naquele sítio que todos nós conhecemos e onde está neste momento a estátua de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que aparece essa senhora mais brilhante que o sol, como diz a Lúcia. Nesse domingo 13 de maio de 1917, sob a azinheira pequenina, na covadeiria, os três pastorinhos viram uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, que lhes disse: "Não tenhais medo, eu não vos faço mal." E a Lúcia perguntou: "De onde é vosso Messê?" "Sou do céu." "E que é que vosso Messê me quer?" "Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois direi quem sou e o que quero." E perguntei ainda: "E eu também vou para o céu?" "Sim, vais." "E a Jacinta?" "Também." "E o Francisco?" "Também, mas tem de rezar muitos terços." Aqui aconteceu um facto interessante, é que, entretanto, o Francisco apercebeu-se que não estava a dar-se conta do que estava a acontecer, porque ele não via, não estava a ver ainda Nossa Senhora. E então, parece que pegou numa pequenina pedrita para atirar para a carrasqueira, para a azinheira, porque estava admirado, o que é que a minha irmã e a minha prima estão para ali a olhar. A Lúcia apercebeu-se da situação e perguntou a Nossa Senhora: "Porquê é que o Francisco não a pode ver?" E então Nossa Senhora respondeu: "Diz ao Francisco para começar a rezar as contas, que já me verá." E é então que o Francisco obedece e começa a rezar o primeiro mistério do terço. E mais ou menos a meio do primeiro mistério,
começa a ver Nossa Senhora. Então a Lúcia apercebeu-se e perguntou a Nossa Senhora: porquê é que o Francisco não pode ver Vossa Mercê? E então Nossa Senhora respondeu: diz ao Francisco para começar a rezar as contas que já me irá ver. Eis então que o Francisco obedece e começa a rezar as contas do Rosário, o primeiro mistério do terço. E mais ou menos a meio da primeira dezena, começa então a ver Nossa Senhora. Ora, isto é um sinal lindíssimo que Nossa Senhora nos dá, do imenso valor, do grande valor que tem o terço. Para que o Francisco pudesse começar a ver Nossa Senhora, ele tinha que começar com o terço do Rosário. Para todos nós, para podermos receber graças, para poder compreender este imenso amor de Deus e todos estes mistérios da vida de Jesus, Maria, da salvação, o terço é a porta de entrada. E porquê? É que rezar o terço supõe três coisas. Humildade, uma pessoa tem que ser humilde para repetir 50 vezes Ave Maria cheia de graça, como uma criança, sem estar a dizer porque é que são 50, basta 3, enfim. Não. Segundo, obediência. Nós rezamos o terço em obediência à nossa Mãe do Céu. E terceira razão, o amor. Nós fazemos-lo pelo amor a Nossa Senhora. Com estas três coisas, humildade, obediência e amor, é impossível uma pessoa perder-se. Eu costumo sempre juntar aqui que se alguns teólogos modernos fossem fiéis cada dia a rezar o seu terço, talvez não se perderiam em ideias com que são inspirados e que depois vão avante e que se tornam mais tarde heresias e que vão contra o magistério da Igreja, porque o terço supõe esta obediência, esta humildade perante o grande mistério que é Deus, a sua criação e as suas revelações. E, portanto, esta humildade, este ser criança, como Cristo disse: se não vos tornares como crianças, não entrareis no reino dos céus. E é isso que o terço nos faz. Rezar o terço cada dia, o terço do Santo Rosário, é esse tornar-se pequenino, este obedecer ao Pai e à Mãe do Céu que querem, que gostam. Porquê? Porque nos faz bem e porque ajuda a salvar almas. Então, Nossa Senhora pergunta uma pergunta muito importante: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos, respondem os pastorinhos, e depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Portanto, a partir deste momento, estas três crianças tornam-se como que as almas vítimas para viverem a mensagem de Fátima, a transmitirem à Igreja e ao mundo. É a partir deste momento em que dizem o seu sim a Deus por intermédio de Nossa Senhora. E podemos até perguntar-nos até que ponto cada um de nós que vem aqui à covadeiria, à capelinha e olha para a imagem de Nossa Senhora, será que Nossa Senhora não pede a cada um de nós, não faz a mesma pergunta, se nos queremos oferecer por seu intermédio a Deus, para suportar tudo aquilo que Deus vai permitir que aconteça na nossa vida, aquilo que até nos faz mais sofrer, que não gostamos, com que não contamos, mas que, se oferecido a Deus, tem um imenso valor de oração, de salvação e de cura. Então, por um impulso íntimo, tão bem comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente. Neste momento, Nossa Senhora tinha aberto as mãos e os raios de uma intensa luz envolveram completamente os pastorinhos. E então eles repetiram no seu íntimo: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. E passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. A guerra que ocorria nesse tempo, a Primeira Guerra Mundial. Em seguida começou a elevar serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. Portanto, este momento foi um momento também extraordinário, em que os pastorinhos puderam ter como que esta visão beatífica da Santíssima Trindade, como que Nossa Senhora trouxe através das suas mãos estes raios, esta visão, esta luz do céu, esta visão do céu. Portanto, eles viram aqui, neste lugar da covadeiria, tiveram esta visão do céu
e repetiram no seu íntimo: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo, o Santíssimo Sacramento. Até que ponto não se pode comparar isto com a transfiguração no Monte de Tabor que Cristo fez para os seus apóstolos escolhidos, Pedro, Tiago e João? Esta, portanto, foi a primeira aparição. E eles combinaram entre si nada dizerem sobre isto a ninguém. Como já tinham sido fiéis no ano anterior, nenhum deles disse na família a ninguém sobre as aparições do anjo, o que foi uma graça muito grande, porque assim puderam seguir nesta vida, nesta oração e neste recolhimento, sem serem incomodados absolutamente por ninguém. Mas o que aconteceu? Nesse fim de tarde, ao chegarem a casa, a pequenina Jacinta, ela não conseguia conter em si a alegria tão grande ter visto esta belíssima senhora que tinha vindo do céu. E era algo tão extasiante no interior dela que ela não pôde conter. E a primeira pessoa que viu ao longe, ao chegar a casa, foi a mãe, à distância de umas dezenas de metros. Mãe, nós vimos esta senhora tão linda do céu. E os outros, ai, o que é que tu foste fazer? E, portanto, ficaram tristes com ela porque ela não devia falar. Mas, graças a Deus que ela o fez, porque podemos perguntar, será que hoje estaria aqui este santuário se ela não tivesse dito, não é? Por isso foi chegado um momento providencial em que começou a saber que havia aqui estas aparições. E é a partir daqui que começa então a cruz dos pastorinhos, por causa da incredulidade das pessoas, das famílias, e das outras pessoas, e depois mais tarde, com a vinda dos milhares e milhares de curiosos, de peregrinos, etc., todas estas culturas, estes campos começaram a ser impraticáveis para a agricultura e a família da Lúcia começou a passar muito mal nos anos seguintes porque já era impossível aqui cultivar com o que quer que fosse neste local. Segunda aparição, 13 de junho, diz a Lúcia: depois de rezarmos o terço, vimos Nossa Senhora. Você que me quer? Perguntei. Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendam a ler. Depois direi o que quero. Pedi a cura de um doente, Nossa Senhora respondeu. Se converter, curar-se-á durante o ano. Eu tornei. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Sim. A Jacinta e o Francisco levam-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem abraçar, prometo a salvação e serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Fico cá sozinha? Perguntei com pena. Não, filha, tu sofres muito, não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Foi no momento em que eu disse estas últimas palavras que abriu as mãos e nos comunicou pela segunda vez o reflexo dessa luz imensa. Nela nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estarem na parte dessa luz que se elevava para o céu e eu na que se espargia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos que parecia estarem-lhe cravados. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria reparação. Ora, esta visão do coração imaculado de Maria cercado de espinhos que se irá repetir para a irmã Lúcia quando ela já é uma noviça no convento de Pontevedra das Irmãs Doroteias, no dia 10 de dezembro de 1925. Foi nesse dia que Nossa Senhora veio pedir e revelar a devoção dos 5 primeiros sábados, lá em Pontevedra, em Espanha, no norte de Espanha. Portanto, neste mês, o que é importante reter é que foi aqui que Nossa Senhora disse o fulcro da mensagem de Fátima, como é: Deus quer restabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. Portanto, não é Nossa Senhora que está a pedir pela própria. Ela afirma que é Deus que quer que se estabeleça em todo o mundo devoção ao seu Coração Imaculado. 13 de julho, a terceira aparição. Antes de relatar esta aparição, é preciso explicar que esta aparição já quase esteve para não acontecer. E porquê? Ora, acontece que já nesse mês de junho e princípio de julho de 1917, a mãe da Lúcia, que era completamente renitente, céptica, não queria aceitar nada sobre estas aparições, levou
algumas vezes a própria filha ao pároco e quase que a forçou a negar tudo sobre estas aparições, sobre estes fenómenos. Ora, a pobre Lúcia não podia fazer isso, negar. Mas, numa das conversas com o pároco, ele disse, bem, temos que ter cuidado porque o demónio até pode fazer estas coisas. E realmente, é verdade, ao longo da história da Igreja tem sido muitos casos em que de místicos que só com a ajuda do diretor espiritual é que podiam discernir se realmente a visão, a aparição, a revelação era mesmo do céu ou não. Mas para a pequenina Lúcia e para a mãe inculta, podemos dizer, da Lúcia, isto era o suficiente. Estás a ver? É o demónio. Proíbe-te mais de ir à covadaria no dia 13, não podes ir lá mais. Ora, ela tinha que obedecer à mãe. Sentia-se dilacerado no coração o que fazer, então nessa manhã do dia 13 de julho, quando a Jacinto e o Francisco vêm buscá-la, ela disse perentoriamente, não, eu não vou. Não vais, mas porquê? Não, vocês vão sem mim, mas o que é que vamos fazer sem ti? É que a Lúcia, pois era a única interlocutora, aquela que falava com Nossa Senhora. A Jacinta via e ouvia, e o Francisco só via, nunca ouviu. E então ela explicou que tinham estado com a mãe e com o pároco e que disseram que era o demónio. Oh Lúcia, mas uma senhora tão linda, tão doce, tão terna, tens que vir, mas... E finalmente foram as lágrimas da Jacinta e do Francisco que a convenceram que ela não tinha outra hipótese, mas tinha mesmo que ir. E então vem, e então é aí que Nossa Senhora aparece. Ela pergunta, e ela diz logo no início, e recomendou, quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Isto é importante, esta afirmação, só Nossa Senhora do Rosário é que pode valer a paz do mundo, é que é a grande intercessora para a paz e os problemas do mundo. Disse-lhe então a Lúcia, queria pedir-lhe para nos dizer quem é e para fazer um milagre para que todos acreditem que Vossa Mercê nos aparece. Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero e farei um milagre para que todos hão de ver para acreditar. E continuou, sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício. Ó Jesus, é por o vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Seria bom que aprendêssemos de cor esta oração, esta pequena ejaculatória, porque cada vez que alguma coisa de mal nos acontece na vida, um acidente, algo com que não contamos e nos dá vontade de perder a paciência ou dizer até uma palavra imprópria, ao contrário, podemos transformar o que quer que seja esse sofrimento numa oração que sobe ao céu. Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as mãos como nos 2 meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo. Mergulhados em esse fogo os demónios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana que flutuavam no incêndio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demónios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, mas transparentes como negros carvões em brasa. Depois da visão do inferno, Nossa Senhora disse com bondade e tristeza, vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Mas se não deixarem de ofender a Deus, começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo dos seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Este, acredita-se que foi já o sinal dado pela aurora boreal de 1935, em 25 de janeiro de 1935. Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedida ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, conservar-se-á sempre
o dogma de fé. Isto não o digais a ninguém, ao Francisco sim podeis dizê-lo. Quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Portanto, o segredo de Fátima resume-se em 3 partes. Primeira parte: castigos de Deus pelos nossos pecados neste mundo, guerra, fome, perseguição religiosa, erros espalhados no mundo pela Rússia, portanto pelo comunismo ateu e em geral pelo materialismo, várias nações aniquiladas. Na outra vida, o inferno. Portanto, tudo isto é o terrível, o mau. Agora, segunda parte do segredo: meios para evitar estes castigos. A devoção ao Imaculado Coração de Maria, ponto fulcral da mensagem de Fátima. E terceira parte, que esteve em segredo até ao ano 2000, dia 13 de maio, da beatificação dos pastorinhos aqui neste santuário, e que já está, portanto, revelada, e sobre isso haverá outra ocasião para falar sobre esta parte, terceira parte do segredo. No dia 13 de agosto já estava aqui uma pequena multidão de alguns milhares de curiosos, de fiéis, de peregrinos, etc., para estarem presentes durante a aparição. Ora, acontece que nesse dia os pastorinhos acabaram por não poder vir, porque foram levados pelo administrador de Orém para Orém, portanto foram impedidos de estar aqui. Mas acontece um facto muito interessante, da qual a minha própria avó, Marta, foi testemunha, assim como a mãe do padre José dos Santos Valinho, como ele nos contou, que a sua mãe, um facto curioso, tinha o dia de aniversário nesse dia 13 de agosto, e pela primeira vez, com curiosidade, quis também ver o que é que se passava aqui na Cosvaladaria, portanto fez questão de, pela primeira vez, vir aqui a essas aparições no dia 13 de agosto. Portanto, estavam todos ao meio-dia à espera que chegassem os pastorinhos e eles não apareciam, só que deram-se conta, exatamente nessa hora, nesse momento, do meio-dia, que os ramos da pequena azinheira, onde Nossa Senhora costumava aparecer, começaram a mover-se como se alguém estivesse ali suspenso. Segundo, toda a gente se apercebeu de um perfume celestial que se envolveu toda aquela zona, toda aquela à volta da azinheira. E terceiro, um ruído estranho como que de abelhas, e não havia ali abelhas, não havia colmeias, mas portanto deram-se conta que algo sobrenatural estava nesse momento a acontecer, mas claro, não podiam ver nada e certamente se perguntavam, mas onde é que estão os pastorinhos? Ninguém sabia ali nada, claro, mais tarde vão saber que eles tinham sido levados pelo administrador para Orém. Portanto, falharam esta aparição. Mas o que é importante verificar aqui? É importante verificar aqui este facto muito importante. Deus já sabia perfeitamente que os pastorinhos não iam estar aqui presentes. Mas, contudo, Ele envia Sua Mãe Santíssima, Nossa Senhora, aqui, silenciosamente, para mostrar que Nossa Senhora nunca falha os seus compromissos. Isto é que é o importante a marcar aqui. Ele sabia, Nossa Senhora sabia que os pastorinhos não iam poder estar, não por culpa deles, mas não iam estar. Mas, contudo, ela marcou aqui a sua presença com aqueles sinais sobrenaturais e visíveis dos ramos moverem-se como se alguém ali estivesse. Portanto, foi o suficiente para vermos que realmente Nossa Senhora nunca falha os seus compromissos. E mais tarde ela irá dizer, uns dias depois, quando se aparece lá nos Valinhos, que repetirá novamente que sim, irá, a pedido da Lúcia, que fizesse um milagre, sim, farei um milagre em outubro, mas agora o milagre já não vai ser tão grande por causa do pecado daquele homem que era o administrador, que tinha levado os pastorinhos para a prisão, os tinha ameaçado de morte, se não revelassem o segredo que Nossa Senhora lhes tinha dado aqui aos pastorinhos. Portanto, vejamos as consequências tremendas que teve o pecado desse homem, impedindo que, quem sabe, que este grande milagre do sol tivesse sido visto muito mais longe, quem sabe em toda a Europa, quem sabe até se a Primeira Guerra Mundial podia ter acabado nesse dia, não sabemos. Sabemos é que o importante aqui a fixar é que é aquilo que sabemos da teologia do corpo místico de Cristo de São Paulo. Todos nós fazemos parte deste corpo místico. Se uma parte do corpo está doente, as outras partes têm que ajudar o sangue a fluir para curar essa parte que está doente. E como Santa Teresinha do Menino Jesus também disse, toda a alma que se eleva para Deus ajuda a elevar toda a humanidade para Deus. Mas quando alguém peca, todos iremos pagar as consequências do pecado. Mais tarde, também em Lisboa, a pequenina Jacinta dirá,
que as guerras não são mais que a consequência dos pecados dos homens. O castigo pelos pecados dos homens, os pecados que levam mais almas para o inferno, são os pecados da carne. Encontramos-nos agora aqui no lugar chamado Valinhos, onde foi o lugar da quarta aparição em agosto de 1917. Mas antes de passar à própria aparição que ocorreu no dia 19 de agosto, nesse domingo, aos três pastorinhos, temos que contar o que é que aconteceu no dia 13 de agosto. Nesse dia 13 de agosto já havia uma pequena multidão de vários milhares de pessoas, de peregrinos, que estavam à espera dos pastorinhos chegar a qualquer momento para a aparição de Nossa Senhora. Ora, acontece precisamente nessa manhã, vem o administrador de Orém, aqui Aljustrel, que estava muito curioso sobre tudo isto que estava aqui a passar, e prometeu aos pastorinhos levá-los na sua carroça, dar-lhes boleia e que fossem com ele. E eles, como era autoridade, pois não recusaram, aceitaram e lá vão com o senhor administrador. Ora, acontece que ele quis primeiro saber a opinião do pároco e vai então junto da reitoria, junto da igreja paroquial e há lá um encontro com o pároco na altura. O pároco, a esse tempo das aparições, estava muito cético e temos que compreender que a igreja tem que ser muito prudente em tudo o que é este campo de aparições, de visões, videntes, e então ele estava ainda muito fechado, muito cético a tudo isto. E, portanto, o administrador, quando sai com as crianças, em vez de as levar, como tinha prometido, para a covadaria, para a aparição, pensando que isto tudo era só uma coisa, talvez, que imaginada, pensada por eles, decide pura e simplesmente levá-los para Orém e acaba depois, no dia seguinte, acabar por metê-los na prisão, ameaçando-os terrivelmente se eles não revelassem o segredo, porque depois da aparição de julho, como sabemos, foi aí que foi revelado todo o segredo de Fátima, dos quais as primeiras duas partes foram conhecidas até o ano 2000, e com a beatificação aqui, o Papa João Paulo II, foi revelada a terceira parte do segredo. Ora, as autoridades estavam inquietadas e queriam saber o que era esse segredo, e eles, que segredo era, e então forçou os pastorinhos, mas forçou de tal maneira, e de uma maneira horrível, ameaçando-os matá-los em azeite fervente, a ferver. Ora, para qualquer criança isso é uma coisa terrível, para qualquer pessoa, mas então para uma criança. Acontece que estes pastorinhos não se deixaram intimidar, estas crianças. Com a tenra idade que tinham 7, 8 e 10 anos, preferiram, sem dúvida, ficar fidelíssimos a Nossa Senhora e não dizer uma única palavra. E a última foi a Lúcia, e ele disse-lhe a ela: os teus dois primos já estão mortos. Estava a mentir, mas ela pensou que era verdade. É a tua vez de salvares a tua vida. Diz-me o que é que aquela senhora te disse. E ela recusou terminantemente. Portanto, ela sabia que ia para o suplício, que ia para a morte, mas diz a irmã Lúcia nas suas memórias: nós não tínhamos medo. Porquê? Porque Nossa Senhora tinha prometido que nos ia levar para o céu. Portanto, se tinha chegado o momento de ir para o céu, bendito seja Deus, vamos para o céu. Mas vejamos a coragem de mártires destas crianças. Ter assim uma morte horrível, convencidos que ia mesmo acontecer, mas ser fidelíssimos a Nossa Senhora e não dizer nada àquele homem, ao administrador de Orém. Claro, tempos depois eles descobrem que afinal ele estava apenas a ameaçar e eles, felizmente, graças a Deus, estavam vivos. Deus não tinha permitido, obviamente, não tinha chegado ainda o momento. Mas o que é certo, foram submetidos a uma tremenda prova. E esta prova já de si é quase suficiente para dar a veracidade a todos estes fenómenos aqui de Fátima, destas aparições. Se estas crianças tivessem a inventar da cabeça delas aquilo, alguma vez estariam dispostas a dar a sua vida por uma coisa que inventaram? Claro que não, absolutamente não. Mas se estavam dispostas a dar a vida por uma verdade, de um acontecimento, por uma visão e uma mensagem que receberam do céu, isso sim, por isso valia a pena dar a vida. E, portanto, é mais uma grande confirmação da veracidade destas aparições. Então, dias depois, ele perde, portanto, a paciência, viu que não podia fazer nada deles e então lá os deixou vir embora. Diz a Lúcia: no domingo, dia 19, andando com as ovelhas num lugar chamado Valinhos e sentindo que alguma coisa sobrenatural se aproximava e nos envolvia, suspeitando que Nossa Senhora nos viesse a aparecer e tendo pena que a Jacinta ficasse sem a ver, pedimos ao seu irmão João que a fosse chamar. Como ele não queria ir, ofereci-lhe para isso 2 vinténs e lá foi a correr. Um instante depois de chegar a Jacinta, vimos Nossa Senhora sobre uma carrasqueira. Que é que você me quer?
Quero que continueis a ir à cova da Iria no dia 13, que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês farei um milagre para que todos acreditem. O que é que Vossa Mercê quer que se faça ao dinheiro que o povo deixa na cova da Iria? Façam 2 andores, um leva-o tu com a Jacinta, e mais 2 meninas vestidas de branco, o outro que o leva o Francisco com mais 3 meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário, e o que sobrar é para a ajuda de uma capela que há de mandar fazer. Queria pedir-lhe a cura de alguns doentes. Sim, alguns curarei durante o ano. E tomando um aspecto mais triste, Nossa Senhora acrescentou: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios por os pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. E, como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente. Portanto, esta mensagem aqui mais importante é este pedido de Nossa Senhora, esta tristeza que sentia das muitas almas que vão para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Já no mês anterior, Nossa Senhora tinha mostrado a terrível visão do inferno lá na cova da Iria, aos pastorinhos, como já mencionámos. Como se pode ver, e que todos aqueles que já cá estiveram o sabem, este lugar está perfeitamente intocável, tal como era ao tempo das aparições, em 1916-17. São as mesmas árvores que agora já estão mais crescidas, apenas se construiu esta simples capelinha, muito lindíssima, com Nossa Senhora, em mármore, e todo este chão, claro, pavimentado, encalçado, estes muros para os milhões de peregrinos que vêm por aqui. Mas aqui sente-se a natureza, aqui ouve-se o chilrear dos passarinhos, aqui sente-se o vento e este silêncio maravilhoso, e podemos imaginar o que era ao tempo os pastorinhos quando, sem pressa, apenas com as ovelhinhas, estavam por aqui, ou brincavam, passavam por aqui, ou rezavam aqui. Portanto, esta é uma das grandes riquezas que neste momento Fátima tem para oferecer a todos os peregrinos que aqui vêm de todo o mundo. No fim desta aparição, conta-nos o padre José dos Santos Valinho, o sobrinho da irmã Lúcia, que Nossa Senhora deixou aqui um perfume muito especial, um perfume celestial junto desta pequenina azinheira. E então o Francisco e a Jacinta tiveram esta ideia de cortar o ramo e levá-lo, esse ramo, para as pessoas sentirem esse perfume. E então lá cortaram com a navalhita que o Francisco teria no bolso e correram. E a primeira casa que foram foi a da casa da tia, a mãe da Lúcia. E então disseram: ó tia, nós vimos Nossa Senhora, e ela pôs os seus pezinhos aqui nestes ramos. E ela estava completamente, nessa altura, ainda cética, não acreditava nada disto. Vocês calem-se, só estão a dizer mentiras, estão a inventar coisas. Entretanto, apercebe-se do perfume e quase que ficou sem mais palavras, e começou ao contrário a dizer: olha, vamos chamar toda a gente para que venham cá também. E toda a casa ficou completamente envolvida nesse perfume celestial, e então foram chamar os vizinhos todos e ali a família toda para virem lá sentir esse perfume celestial. Mais tarde, quando a Jacinta se apercebeu que não estava ninguém a ver, ela agarra nesse ramo e leva-o à sua casa, à casa dos pais, e de novo toda a casa ficou envolvida por esse perfume celestial. E foi a partir dessa data, desse 19 de agosto, que as famílias, sobretudo aqueles que estavam mais céticos, começaram a acreditar mais nos pastorinhos de Fátima. Quinta aparição, 13 de setembro. Diz a irmã Lúcia nas suas memórias: as estradas estavam apinhadas de gente. Todos nos queriam ver e falar. Ali não havia respeito humano. Numerosas pessoas, e até senhoras e cavalheiros, conseguindo romper por entre a multidão que à nossa volta se apinhava, vinham prostrar-se de joelhos diante de nós, pedindo que apresentássemos a Nossa Senhora às suas necessidades. Outros, não conseguindo chegar junto de nós, que chamavam de longe. Ali apareciam todas as misérias da pobre humanidade, e alguns gritavam até do cimo das árvores e paredes, para onde subiam com o fim de nos ver e passar. Chegámos por fim à cova da Iria, junto da carrasqueira, e começámos a rezar o terço com o povo. Pouco depois, vimos o reflexo da luz, e a seguir Nossa Senhora sobre a azinheira, que disse:
Continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o Menino Jesus para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda que os pastorinhos traziam atada à cinta para se mortificarem. Trazei-a só durante o dia. Têm-me pedido para lhe pedir muitas coisas, cura de alguns doentes, de um surdo-mudo. Sim, alguns curarei, outros não. Em outubro farei o milagre para que todos acreditem. E começando a elevar-se, desapareceu como de costume. Portanto, podemos ver aqui a imensa ternura de Deus e de Nossa Senhora, que também para o sacrifício de penitência há uma medida certa, uma medida justa, de acordo com a pessoa. E, portanto, os pastorinhos, naquela ânsia de quererem ajudar a salvar mais almas, depois da terrível visão que tinham visto do inferno em julho, e que já, com toda a generosidade, queriam fazer tudo, através de Nossa Senhora Deus vem dizer não. Durante a noite, quero que durmais, descansai bem, para restaurar as vossas forças. Portanto, de noite tinham que restaurar as suas forças e descansar bem. Só durante o dia que era para usar a corda. Isto, portanto, também é um exemplo para todos nós, para que na ânsia também de roubo de pessoal que alguém possa ter de querer fazer mais isto ou mais aquilo, é bom que seja dirigida por um sacerdote, ou peça um conselho a um sacerdote para que não vá fazer algo que vá fazer mal à sua saúde, porque só Deus é que sabe quantos anos de vida é que nós temos cá neste mundo, pelo bem que possamos fazer aos outros, ou aqueles que estão à nossa responsabilidade, etc., os filhos, os netos, etc. Portanto, não podemos prejudicar a nossa saúde de maneira nenhuma se com determinadas penitências de uma maneira cega, de uma maneira que não é na justa medida, porque é um dom de Deus, o nosso corpo e a saúde que temos é um dom de Deus que devemos preservar. É como que o talento também Deus nos deu e que um dia temos de dar conta deles. Isto vai direto àquelas pessoas desesperadas que chegam àquele desespero de querem terminar com a sua vida, para pensarem que isso, ninguém pode fazer isso, nem deve fazer isso, porque por muito negra que a situação na vida de uma pessoa possa estar, a vida é um dom que foi dado pelo Deus Pai Criador através dos nossos pais, portanto só Ele não a poderá tirar, e portanto temos que ter em conta isso, e portanto por muito sofrimento que uma pessoa possa estar a sofrer, tem que se lembrar que realmente tem que dar contas a esse Pai Criador, e portanto jamais tirar a vida a si a quem quer que seja, e muito menos a si próprio. E chegamos finalmente à sexta aparição de 13 de outubro de 1917. Diz Irmã Lúcia: chegados à covadeiria junto da carrasqueira, levada por um movimento interior, pedi ao povo que fechasse os guarda-chuvas para rezarmos o terço. Pouco depois vimos o reflexo da luz e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira. Que é que você me quer? Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra. Eu sou a Senhora do Rosário. Que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para as suas casas. Eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curavam os doentes, se convertiam os pecadores, etc. Uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. E tomando um aspecto triste, disse: não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. E abrindo as mãos, fê-las refletir no sol. E enquanto se elevava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. Dá-se então o grande milagre, prometido 3 meses antes, como prova da verdade das aparições de Fátima. Para a chuva e o sol por 3 vezes gira sobre si mesmo, lançando para todos os lados feixes de luz de variadas cores. Parece, a dada altura, desprender-se do firmamento e cair sobre a multidão, que vive momentos aterradores. Após 10 minutos de prodígio, tomou o sol o seu estado normal, entretanto, os pastorinhos eram favorecidos com outras visões. Desaparecida Nossa Senhora na imensa distância do firmamento, vimos ao lado do sol São José com o Menino Jesus e Nossa Senhora vestida de branco, com um manto azul.
São José com o menino pareciam abençoar o mundo, com os gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Pouco depois, desvanecida esta aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me davam a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me ver ainda Nossa Senhora em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo. Foi, portanto, esta visão que unicamente os 3 pastorinhos tiveram, não só de Nossa Senhora, mas também vestida sob a aparência de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Carmo e, portanto, e também São José com o Deus Menino a abençoar o mundo. Portanto, vemos aqui que também esteve presente, portanto, a Sagrada Família, a bênção sobre a família, que é o núcleo de toda a sociedade e do qual todos nós nascemos e que é importante para preservar na sociedade. Ora, isto foi um dia de muita chuva, quase torrencial. As pessoas caminharam quilómetros e quilómetros a chegar até aqui, quem sabe se até dias, porque calcula-se uma multidão aproximada de 70 mil pessoas que estiveram aqui presentes nesse grande milagre do Sol, das quais os meus avós foram também testemunhas presenciais. E portanto, elas estavam todas repassadas de água, as vestes, tudo, enlameadas, de terem por estes caminhos, até aqui à Covadeiria, chegarem cá. E depois deste grande milagre do Sol, estava tudo completamente seco, como num dia de verão, como se não tivesse caído uma só gota de água. Portanto, um milagre desta magnitude, unicamente o Criador do céu e da terra o podia ter operado, porque mesmo que alguém queira dizer que foi algo psicológico da multidão que imaginou ver isto ou aquilo, não, era real, porque o facto de ter estado um dia de chuva torrencial e a seguir estar tudo completamente seco, até as vestes das pessoas, que naquele tempo levaria vários dias a secarem, portanto é mais que evidente que realmente isto foi algo que só mesmo poderia vir a ser a prova final de que realmente era Nossa Senhora que se aparecia aqui. E portanto, em relação à mensagem de Nossa Senhora neste dia de outubro, podemos também refletir como ela quis guardar para a última aparição a revelação do seu título como Nossa Senhora do Rosário. Portanto, isto só nos diz da importância que o céu confere à oração do texto do Santo Rosário. E aqui estamos nós, portanto, neste ambiente do santuário, onde veio a ser construída aquilo que ela pediu, uma capela em sua honra. Como sabemos, a primeira capela foi a Capelinha das Aparições, que foi começada a construir no ano seguinte, em agosto de 1918, com aquele pouco o dinheirinho que as pessoas iam deitando. Mais tarde, em 1921, foi destruída por uma bomba, por um ataque terrível dos ateus, daqueles que inimigos da Igreja. Felizmente e providencialmente a imagem da capelinha não estava lá, estava guardada pela Dona Maria Carreira na moita, na sua casa, porque já pressentia-se que alguma coisa ia acontecer e ela guardava a imagem em sua casa lá na moita e, portanto, não aconteceu felizmente nada à imagem da capelinha, que é já do ano de 1920. E no ano de 1928 foi lançada a primeira pedra da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que foi consagrada em outubro de 1951 pelo cardeal Tedeschini, que veio como legado do Papa Pio XII para consagrar a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E que interessante, aqui nessa altura revelou que a sua santidade, o Papa Pio XII, tinha tido a graça de ter visto também o milagre do Sol repetido para ele nos jardins do Vaticano. E isso aconteceu, sabe-se historicamente, depois de ele ter declarado no dia 31 de outubro de 1950 o dogma da Assunção de Nossa Senhora. E foi após essa declaração do dogma, nos dias seguintes, que ele teve essa graça de nos jardins do Vaticano ter visto repetido para ele o milagre do Sol de Fátima. Portanto, certamente ele aqui ter-se-á dado conta da importância da mensagem de Fátima para toda a Igreja, para o mundo inteiro. Anos antes, já
tinha enviado o cardeal Mazella, em 1946, no dia 13 de maio, para coroar a imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que foi coroada com aquela coroa valiosíssima, que hoje está aqui no Museu Luz e Paz do Santuário, que se pode visitar, com todo o outro, grande parte do ouro que foi oferecido pelos peregrinos e muitas outras ofertas, como dos papas que visitaram Fátima e não só, e que está aqui, que é muito interessante para visitar. Essa coroa, como sabemos, foi feita com o ouro que as mulheres portuguesas quiseram oferecer a Nossa Senhora com muito sacrifício, os seus anéis, os seus pendentes, os seus brincos, etc., os seus fios, em ação de graças por Portugal ter sido poupado à guerra civil espanhola, que não chegou até cá, e sobretudo à Segunda Guerra Mundial. Portanto, foi em ação de graças. Mas a pérola mais preciosa que tem essa coroa hoje, como sabemos, era nem mais nem menos que exatamente a bala que trespassou o corpo de sua santidade, o beato Papa João Paulo II, naquele 13 de maio de 1981, naquele terrível atentado. Podemos perguntar como foi possível tão horrível atentado a um santo padre, Papa, que representa São Cristo aqui na Terra, o Vigário de Cristo. Isto pode-se compreender também nas palavras de São Paulo, o mistério da iniquidade. Deus às vezes permite algo terrível, permite que aconteça, mas tem o imenso poder de transformar isso numa coisa muitíssimo maior. E que foi o que veio a acontecer. Este Papa, que já tinha sido convidado pelo segundo bispo de Leiria, Dom João Pereira Vença, a vir a Fátima quando era cardeal de Cracóvia e nunca lhe foi possível vir, acaba por vir a Fátima precisamente para agradecer a Nossa Senhora ter-lhe salvado a vida naquele fatídico 13 de maio de 1981. E é claro que esta terrível iniquidade deste atentado foi como uma grande pedra no charco que criou grandes ondas de admiração em todo o mundo, mas não só na nossa Igreja Católica, mas como fora, mesmo no mundo pagão, porque como foi possível que um atirador daqueles que tão certeiro não tivesse acabado com uma vida humana. Obviamente todos nós, e a nossa fé, que temos, foi este o grande milagre de Nossa Senhora de Fátima. Mas, portanto, tudo isto projetou a importância da história de Fátima, da mensagem de Fátima para o mundo inteiro. E como sabemos, e como é histórico, este foi um dos pontificados maiores de toda a história da Igreja, Sua Santidade, o Beato Papa João Paulo II, e que, por onde passou por todo o mundo, deixou tanto amor, deixou a profundidade, a veracidade da Palavra de Deus, do Evangelho, e o seu testemunho extraordinário, que não há palavras quase para descrever. E com quanto amor ele vinha sempre aqui, e veio cá 3 vezes, em 82, em 13 de maio de 82 pela primeira vez, depois veio 10 anos depois do atentado, em 1991, em 13 de maio, e veio finalmente já com grande dificuldade de saúde, na sua doença, na sua idade, veio no ano 13 de maio do ano 2000, precisamente para beatificar os pastorinhos Jacinta e Francisco. E foi aqui nessa altura que o seu secretário de Estado, o cardeal Sodano, leu para todo o mundo a 3ª parte do segredo, que é, portanto, aquela montanha de mar onde está a cruz de Cristo, Cristo na cruz, onde está um Papa ajoelhado junto à cruz, a ser assassinado e a ser morto, não por um atirador, mas por vários militares. E tem sido dito que isto significa uma situação política, portanto não foi só o atentado de Aliaca no ano de 81, isto significa que no futuro o Santo Padre será mesmo assassinado e, portanto, será o poder militar civil que se voltará contra a Igreja. Portanto, será a perseguição futura que ocorrerá, a grande purificação que ocorrerá no mundo à Igreja Católica e aos cristãos em geral, certamente. E aí, pois, nessa montanha, como descreve a irmã Lúcia, os mártires, os cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e milhões de fiéis. Mas vê-se também nessa visão anjos com cálices que recolhem o sangue dos mártires, e é esse sangue dos mártires que irá converter milhões de nossos irmãos
que estão fora da salvação neste momento, ou irão estar nessa altura. Também se vê aí, nessa visão, como diz a irmã Lúcia, um anjo com uma espada de fogo prestes a castigar o mundo, mas a mão de Nossa Senhora segura essa espada e depois as palavras penitência, penitência, penitência. Portanto, é pela penitência e oração que se pode mitigar que esse grande castigo, essa purificação não seja tão tremendo, tão terrível. E isto é importante, fixe sobre este terceiro segredo. Obviamente que este terceiro segredo também contém em si aquilo que já aconteceu no século XX, as guerras tremendas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com as mais de 50, 60 milhões de mortos, as perseguições que houve em várias nações, depois todo do comunismo, todos os regimes políticos que perseguiram e fizeram muitos mártires. Mas há uma parte do segredo que ainda não está cumprida, que é várias nações serão aniquiladas. Essa ainda está por cumprir. E, portanto, ao vermos isto e pensarmos isto, nós só temos que pensar que realmente, por cada dia de vida que temos, cada dia de paz que temos, cada dia que temos pão para comer, quantas graças temos que dar a Deus, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer no dia de amanhã, ou no próximo semana, ou no próximo mês. Por isso temos que cada dia e ser fiéis, rezar o terço todos os dias e começar a fazer a devoção dos 5 primeiros sábados. Porquê? Esta devoção leva, obviamente, a uma grande conversão, porque se tentarmos em cada primeiro sábado ir à confissão, para podermos ir à comunhão em estado de graça, depois rezarmos o terço, que já temos que rezar todos os dias, e depois fizermos mais os 15 minutos de companhia à Nossa Senhora meditando um ou mais mistérios do Rosário, se fizermos isso 5 meses consecutivos no primeiro sábado, Nossa Senhora promete que à hora da morte virá com todas as graças para nos salvarmos. Ora, isto é importantíssimo, porque nós não sabemos, ninguém pode dizer quantos anos vai viver de vida ou o que vai acontecer na sua vida. E muitos de nós poderemos, em fases de vida, começar a ser mais infiéis ao Senhor, ou até quase a perder a fé, ou até estar afastados da vida de graça, e portanto a morte pode nos surpreender de repente, num acidente ou numa doença de noite que não contamos, e temos que dar contas a Deus. Portanto, se cumprirmos os 5 primeiros sábados, temos essa promessa de Nossa Senhora que iremos ser salvos. Ora, isto é importantíssimo. E portanto, quem já conseguiu fazer os 5 primeiros sábados, claro que depois já não consegue parar. Cada primeiro sábado, e é interessante que hoje é exatamente o primeiro sábado de janeiro do ano 2012, cada primeiro sábado é um dia de reparação ao Imaculado Coração de Maria. Portanto, é bom que continuemos a oferecer nos primeiros sábados a comunhão em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Porque Nossa Senhora também disse que a conversão da Rússia, portanto, o que significa a conversão do mundo ateísta, do materialismo, está dependente ainda de que haja suficientes comunhões reparadoras nos primeiros sábados, de nós católicos. Portanto, isto é uma grande missão que todos nós católicos temos e que temos que pensar nela. Portanto, para ajudarmos à conversão do mundo, mesmo dentro da nossa igreja, quantos cristãos afastados de fé ou fora da vida de graça, passemos a ter esta devoção, que cada primeiro sábado é um dia de reparação, e vamos tentar ir à confissão, seja antes ou depois, como está prescrito, e oferecer essa comunhão em reparação ao Imaculado Coração de Maria. É desta maneira que podemos alcançar a paz para o mundo e a salvação das almas.